Senhor, glória a Deus, aleluia. Eu sou o servo e missionário Roberto. Temos trabalho social de evangelização nas praças, como vê aí no Face, na rede social. Peço ajudas com roupa, com comida, com mantimento, para ajudar esses irmãos de rua, meus irmãos, que está precisando. Em Mateus 25, 44 até 46 vai dizer assim: deste de beber, deste de comer a um desses pequeninos, foi a mim que vestisse, deste de comer, etc. E a sua recompensa é a glória, o reino de Deus. É isso que o Senhor Jesus Cristo ensina. Mas o tema da minha pregação, nós católicos somos muito atingidos. Estava vendo um vídeo protestante, ele estava lendo Baruch. Aquelas imagens, aquelas vestes que coloca naqueles ídolos, naqueles deuses. Estava comparando com as vestes lá de Nossa Senhora. Ali em Taubaté, ali na Aparecida do Norte ali. Como pode um homem colocar uma pregação dessa? Diz que era católico, que depois se converteu a protestante, conheceu a verdade. Em João 8:32 vai dizer assim: conhecereis a verdade vos libertará. 1 Timóteo 3,15, a coluna sustentáculo é ali a verdade, a igreja. Se a pessoa se aparta da igreja, a pessoa já está fora da verdade. É uso pessoal. E segundo Pedro 1,20, não podemos ter uso pessoal da Sagrada Escritura. Mas Deus usou assim de imagem e escultura, imagem de seus servos. A Arca da Aliança tinha 2 servos, 2 anjos, 2 varão. Quer dizer o que isso? É um Deus contraditório? Uma hora Deus proíbe, outra hora Deus manda fazer. O que Deus proíbe é a imagem de ídolos de Deus. E se você catar toda a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, a Bíblia vai dizer Deus ídolos. Mas imagem dos seus servos, Deus manda fazer. Cristo pregou a maioria das pregações no templo do rei Salomão, um templo cheio de imagem e escultura sagrada. Olha só que interessante. O protestante, esse reformador aí, mais atualizado, eles catam Êxodo, Cira Malafaia, Júlio Trovão, é Bispo Macedo, é Valdomiro Santiago. Esses caras são tudo inimigo da igreja, perseguidores da igreja. E todos os protestantes que tem aí na rede social falando, degrinino, falando de Nossa Senhora. Nossa Senhora não é uma deusa, meus irmãos. Nossa Senhora não é a divindade. Por que nós católicos temos uma imagem de Nossa Senhora? Sim, nós temos, porque é tradição. Imagem dos seus servos, Deus manda fazer. Hebreus 6:12, Hebreus 13:7. A Bíblia ensina para nós imitar os santos. Quando eu vejo uma imagem de Nossa Senhora, de São João Batista, São Pedro, etc., é uma imagem que vai me levar a Deus. Vou tentar imitar aquele varão ou aquela varoa. A Arca da Aliança tinha 2 anjos, 2 querubins, 2 varão. E Deus falava no meio dos 2 varão. E Moisés pulava, Moisés prostava, Moisés, Davi cantava, adorava o Senhor. Por quê? O foco principal é dentro, a aliança, os 10 mandamentos, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, feito palavra. Êxodo 20:3. Não terá outro Deus diante de minha face. Não fará para ti escultura, nem figura alguma do que está em cima no céu, ou embaixo e só na terra, ou nas águas debaixo da terra. Olha só. Deus está falando aqui não fazer imagens e esculturas. Do que? De ídolos, de deuses, de imagens que Deus não mandou fazer. Êxodo 32 ali. Fizeram o bezerro. Derreteram o ouro, derreteram os brincos e fizeram. E adoraram. E lá no templo do rei Salomão, Deus mandou fazer 12 bois. Que Deus mandou. Ali Deus não mandou. Ali eles fizeram por conta própria. Os 12 bois representam os 12 apóstolos. Se você catar o Apocalipse, você vai ver as prefigurações animais. O cordeiro imolado, que é o Senhor. Você vai ver, tem imagem. Aqui Deus manda Moisés fazer já, olha só. Então, Deus está proibindo imagem de ídolos. Porque o povo egípcio ali adorava. O próprio faraó queria adoração como Deus. Êxodo 25:17, ó.
Fará 2 querubins de ouro, ou fará de ouro batido nas duas extremidades da tampa, uma de um lado, outro de outro lado. Olha só, Deus mandando fazer imagens, 2 varões, 2 anjos, representando servos, e foco central é aliança, os mandamentos, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. E os tabernáculos tinha um anjo, um querubim desenhado, ó. Êxodo 26, 1, ó. Farás o tabernáculo com 10 cortinas de linho fino, retorcido, púrpura violeta, púrpura escarlate, de carmesim, sobre as quais alguns querubins serão artisticamente bordados. Aí o cara cata o livro de Baruque. Baruque, Isaías, Ezequiel, fala de ídolos, de deuses, por quê? Deus deu aliança, quem entende de Bíblia sabe o que eu estou falando. Lê os 5 Pentateucos, você vai entender. Isso ali você vai entender. Deus tira aquele povo lá do Egito, daquela adoração ao faraó, daqueles deuses, daquelas entidades, daqueles ídolos. E tinha sacerdote também do faraó, com suas adivinhações, suas cartomancias, etc. Aí Deus tira o povo lá da terra do pecado, da terra de idolatria, e manda o povo lá para o deserto. E dá aliança ao povo. Dá o mandamento para o povo. E dá um representante. Quando o povo olhava, lembrava. A Arca da Aliança é uma imagem viva. Representação de Deus na terra. Não essa imagem que você vê nessas igrejas protestantes. É uma imitação, é cópia. Jeremias 3,16. Não lembrará e nem fará outra imagem, outra aliança. A Arca da Aliança jamais será lembrado. Só vai ser lembrado lá no ventre de Maria. Olha só que interessante. Púrpura violeta, púrpura escarlate, carmesim, sobre os quais alguns querubins serão artisticamente bordados. Cada cortina terá 28 covados de comprimento e 4 covados de largura. Terão todas as mesmas dimensões. Ó. A cortina lá do tabernáculo, que guardava a Arca da Aliança, tinha um varão esculpida. Olha só que interessante. Os protestantes não pregam isso. Porque se os protestantes, dia quando ele for pregar isso, as pessoas vão conhecer a verdade. O foco do protestante é você católico adora imagem. Você católico tem um ídolo, tem uma entidade que não pode tirar nem a poeira da cara do pó dela. Você católico faz passeata, faz regalia, marchando diante de uma imagem, de um ídolo, de um Deus. É isso que o protestante fala. Mas em 1 Crônica 15, lá do povo tradicional, do povo, lá no comecinho da raiz, marchava com uma arca. Olha só que interessante. Josué 6,6 também. Se você ler o Josué 6,6, você vai entender. Os músicos iam na frente e a Arca da Aliança ia. E as mulheres caíam. Quando Moisés pregava, estava o cajado se transformava em serpente. O rio do Nilo transformou em sangue, porque bateu o cajado. O mar vermelho abriu com o cajado, uma imagem. É isso que os caras não conseguem discernir. Mas quem é católico entende fervorosamente não cai nessas táticas, nessa baboseira. Porque o próprio Deus, com toda a sua glória e iminência, mandou o rei Salomão construir um templo cheio de imagem e escultura sagrada. Não imagem e escultura de Deus, Deus de Baal, Deus de Ra, Deus dos filisteus, dragão com, não, irmão. Deus deu aliança ao seu povo. Muitas vezes o povo se apartava da aliança e ia buscar o povo pagão, o povo estrangeiro, com seus deuses, com seus ídolos, com suas imagens, com as suas esculturas de Deus, tentando imitar a Arca da Aliança que havia sacra. Olha só que interessante. Se você catar, e tem cara que fala que o rei Salomão é incrédulo. Eu já vi pregação de pessoas, ó. 1 Reis 6, do 22 até o 35, você vai ver como foi edificado o templo do rei Salomão. Um templo que o Senhor Jesus Cristo pregava, um templo que o Senhor Jesus Cristo fazia milagres e prodígios. Ó, o 35, ó. Mandou esculpir nele querubins, palmas, flores desabrochadas, cobriu tudo de ouro. Ajuntado às esculturas, Ezequiel 41, do 17 diante, você vai ver o que está escrito aqui lá em Ezequiel 41. Até o 17, do 17 em diante, você vai ver a construção do templo do rei Salomão. Olha só, prefigurando o tabernáculo. Espelho, o primeiro tabernáculo, o altar, é a prefiguração da primeira igreja, templo,
lá em Jerusalém. Esse templo é destruído e é erguido outro templo lá em Roma, a sede. Com o mesmo costume, com as mesmas tradições, imagem, não mais de anjos, mas imagem dos seus servos. Pedro, Paulo, Tiago dos mártires, imagem da Imaculada Virgem Maria. Se você catar, ó, Crônica, primeiro Reis você vai entender, primeiro Crônica, segundo Crônica você vai entender, Crônica 13, ó, a Arca da Aliança ficou 3 meses na casa de Obed-edom, e Obed-edom era abençoado, por causa da arca, por causa de uma imagem, com 2 querubins, com 2 varões, e só quem pode carregar a imagem, a Arca da Aliança, que é uma imagem, via sacra, são os sacerdotes. Pessoa que carregar a Arca da Aliança foi morta, sem autorização. Olha só. 1 Crônica 13, para encerrar, para acabar, porque é muito versículo. Davi com todo o Israel subiu a Baal, em Cariatarim, de Judá, para trazer de lá a Arca do Senhor, Deus do Senhor, que tem o seu trono sobre os querubins, diante da qual seu nome é invocado, ó. A Arca de Deus foi colocada num carro novo e a trouxeram da casa de Abinadad, Oza e Aiô. Conduziram o carro. Davi e todo o Israel dançava diante de Deus com todas as suas almas, cantando com acampamento de cítaras e harpas e tamborins, símbolos e trombetas. Quando chegava a era de Quidom, Oza estendeu a mão para sustentar a Arca de Deus, porque os bois tropeçaram e tinha feito inclinar. A ira do Senhor inflamou. Olha só. A ira do Senhor inflamou contra Oza e feriu, porque estendeu sua mão para a arca e Oza morreu ali no mesmo dia. E Davi ficou com medo, mandou a casa lá para Obed-edom. Aqui, ó, olha só. 15, 1 Crônicas 15. Davi construiu uma casa para si na cidade de Davi, onde também preparou um lugar para a Arca de Deus. Ele voltou para ela um pavilhão. Desde então, Davi e a Arca de Deus só pode ser carregada por levitas, pois são elas que o Senhor escolheu para carregá-lo e para servi-lo perpetuamente. Glória a Deus, aleluia. Então, só os levitas que podem carregar a arca. Pessoa colocou a mão sem autorização, era morto. A flama, a ira de Deus pairava. Davi mandou a casa lá, a arca da casa de Obed-edom, ficou 3 meses. Falou, a Arca da Aliança só pode carregar para o sacerdote. Aí você vê essas igrejas aí, ó. Se você for no templo do rei Salomão, tem uma arca. Se você for ali na plenitude que eu já fui, que eu já participei, tem uma Arca da Aliança. Uma imitação barata, não a verdadeira. Porque a verdadeira já está esquecida, como vai dizer, para falar que eu não estou falando besteira, Jeremias, se eu não me engano. O que as pessoas estão buscando é uma arca falsa. Quando vos multiplicares números, vos tornardes na terra, naquele dia, o oráculo do Senhor não mais se fará da arca da aliança, o Senhor nem mais se pensará nela, perdendo-se a lembrança e a saudade, nem a ela se há de referir. Ali você, Apocalipse 11, ali você vê a nova arca da aliança. Então, você está vendo. Engraçado, os caras falam de nós e faz errado. Ali sim é um ídolo, ali sim é uma imitação, que Deus não mandou, Deus proibiu, Deus falou que a Arca da Aliança jamais será lembrada, será esquecida. A nova Arca da Aliança vai ser um ventre, não vai ser mais escrito por pedra não, vai ser um ventre, o próprio Cristo que se fez carne e habitou no seio da Virgem Maria. Não é a deusa, é a bem-aventurada geração me proclamará bem-aventurado. Quanto a isso, Lucas 1,48. Você está entendendo? Se você catar primeiro Reis, segundo Reis, primeiro Crônica, segundo Crônica, se você catar esse todinho, você vai entender. Deus deu aliança para o seu povo. Deus deu uma imagem que levava o povo a Deus. E Deus usou de imagem também. Números 21, 8 e 9. E segundo Reis, se não me engano, 14, 8. 14. É isso mesmo. 14, 8, se não me engano. Segundo Reis. Só para encerrar, meu. O vídeo vai ficar muito grande. 14, segundo Reis 14.
A serpente que Moisés fez foi destruída. Por quê? Porque o povo adorou, prestou culto. Já não levava o povo mais a Deus, já levava o povo a adorar, levava o povo a se perder, levou o povo a fazer aquela serpente um ídolo. Não era mais um ídolo que levava o povo à adoração a Deus, não. Por isso que Deus mandou destruir. É isso, meu irmão. Ídolo é aquele que toma o lugar de Deus. Nossa Senhora não toma o lugar de Deus. Os servos, os varãos, as imagens que tem da igreja católica não tomam o lugar de Deus. Aqueles 2 querubins que Deus sentava não tomava a glória de Deus. Simples. Deus usa assim de imagem de seus servos. Se tivesse ali um homem com um corpo de mulher, um homem com um corpo de peixe ali na arca, aí sim era um ídolo, uma deusa. Se você catar toda a Bíblia, fala ídolos. Aí se você entender, se você ler a Bíblia corretamente, desde o comecinho até agora, você vai entender o que Deus está falando. Mas se você cata pé da letra, versículo fechado, sincronizado, você não vai entender. Parece que é uma contradição, mas não é. Deus proíbe sim ídolos. Deus manda fazer imagem, escultura via sacra. O templo do rei Salomão era cheio de imagem e escultura. Glória a Deus, aleluia. Seja louvado, Senhor. Santo, santo, santo. É isso que os católicos têm que entender. Nós não temos medo, meu irmão, de anunciar a palavra. Nós temos a coluna sustentáculo da verdade, nós temos a tradição, o magistério e a Sagrada Escritura. Nós só não temos só a Sagrada Escritura, porque a Sagrada Escritura veio da igreja, veio da coluna sustentáculo da verdade. Glória a Deus, aleluia.